Pessoal, agora boa noite a todos, né? Que bom que a gente está aqui novamente, a gente está começando uma nova disciplina, né? A gente teve algum momento com introdução à astronomia e vamos dar continuidade a esse estudo agora com noções de mecânica celeste. E hoje o professor Miranda vai trazer aquela aula top, aquela aula que só é com o professor Miranda, tá certo? Então aproveite aí a aula, tá certo? Lembrando, pode colocar aí no final da aula perguntas no chat, tá certo? Para vocês questionar e o professor responder. E na medida da apresentação, se ele der abertura, vocês podem perguntar no chat ou abrir o microfone. Importante colocar o nome, o polo, para vocês se identificar, para eu registrar aqui a presença de vocês. E no finalzinho a gente tem mais alguns recados, tá certo? Agora com o professor Miranda. Gente, boa noite. Obrigado a Gilmarcos. Também parabenizar o próprio Gilmarcos pelo esforço dele, pela organização da disciplina. Boa noite para todos vocês. E dizer que essa apresentação que eu vou fazer agora é quase uma, entre aspas, né, uma maldade que eu vou fazer com vocês. Eu vou levantando o tópico e dos tópicos eu vou meio que passando para vocês perguntas e passando para vocês tarefa, trabalho, né? Eu até estava combinando com o Gilmarcos que, como resultado dessa apresentação, eu vou passar um trabalho que depois o Gilmarcos vai organizar, sistematizar, para que vocês façam uma espécie de resumo, uma espécie de linha cronológica desse tópico que a gente vai falar. Não é aquela linha do tempo da astronomia, é outra coisa. Mas o objetivo é mais jogar a tarefa para vocês. Quer dizer, em vez de vocês apenas assistirem e absorverem informações, eu vou levantar tópicos para que vocês depois pesquisem e façam uma espécie de relatório ou apresentem um trabalho para a pontuação de vocês. Aí o Gilmarcos vai organizar isso, tá certo? Bom, eu disse que a Gilmarcos que ia falar sobre a mecânica celeste de dois povos antigos, né? Os povos da Mesopotâmia e da Grécia. No final, eu vou apresentar para vocês uma referência, um livro, que é um livro bastante usado, é um livro da USP, da Universidade de São Paulo, que ele tem uma parte que fala de toda a astronomia dos povos da Mesopotâmia, uma outra que fala dos povos da Grécia, dos povos não, da Grécia, fala também da astronomia dos egípcios, fala dos hindus e fala dos povos nórdicos. E depois eles têm um capítulo sobre a astronomia dos chineses. Então é um livro bastante interessante. Eu vou passar para vocês como referência. Esse livro se acha por aqui facilmente, né? Eu tenho inclusive ele. E eu vou fazer um resumo. Então esse material não é de minha autoria, é de autoria do livro, que são 3 autores, né, bastante conhecidos, e eu estou apenas fazendo um resumo dos capítulos do livro. Tá? Ao final eu mostro a referência do livro. Então eu vou mostrar aqui para vocês um slide. Desculpa aí, tá? Vocês estão vendo o slide que apareceu? Ainda não está aparecendo o slide, não, professor. Só está aparecendo o local do arquivo. Estou enrolado aqui. É porque ele estava fechado. Vê agora se está aparecendo alguma coisa. Não, só está aparecendo a tela do local do arquivo. PowerPoint não. 2-0 aqui para o computador, viu? Peraí. Vou parar.
começar de novo. Calma. Calma, senão eu me enrolo aqui. Só clique em apresentar em janela, fica melhor. Estão vendo agora? Não, ainda não. Vai começar agora. Tá carregando, né? Tá. Chegou aí? Pronto, agora tá, tudo ok. Tá. É que tá lento, tá bom. Então, gente, é o seguinte. Esse capítulo do livro que eu vou mostrar para vocês, o título é Astronomia na Mesopotâmia. Eles têm muitas informações. Eu vou focar apenas na parte que mostra sistemas de mundo. Né? Hoje a gente chama sistema solar, mas na antiguidade era o mundo. Né? O universo ele era muito curto, e se via pouco, né? Muito rudimentar. Né? E também a gente pode dizer um pouco que é a cosmologia, que a palavra cosmologia ela representa o todo, o cosmo, a organização dos componentes do sistema. Mas também a gente pode falar de cosmogonia. A cosmogonia é a parte que fala da origem, do ponto de vista quase que filosófico, mitológico, a origem, quem criou, de onde vem, qual a relação com a vida. Então, a mecânica do movimento dos corpos, hoje ela é muito matematizada, a gente chama mecânica celeste, ou matemática celeste, né? Mas, nessa antiguidade, ela era muito misturada, tanto é que a própria astronomia era misturada com a astrologia e com a religiosidade, com os mitos, né? Então, a mecânica celeste, ela fala um pouco da cosmologia, né? De como era o entendimento do mundo. E o primeiro povo que se tem um registro arqueológico, que é chamado berço da astronomia, é a região da Mesopotâmia, né? O livro ele descreve com detalhes, tem mapas da região. Eu tinha esses slides com esses mapas todos e uma abordagem mais histórica. Eu cortei para a gente focar mais nessa parte de modelos, tá? Então, um resuminho das civilizações na antiguidade, os mesopotâmios foram os mais importantes no campo da astronomia. Aí eles, a Mesopotâmia, que é uma região situada entre dois rios, Tigres e Eufrates, né, no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Tá? Surgiram vários povos, pelo menos de 3.500 a.C. Tem gente que diz que é mais antigo ainda. Tá? Bom, o meso significa meio, potável, potamis, pótamo, é água, né? Você vê o animal hipopótamo, né? Tudo pote é água. Então, Mesopotâmio significa entre rios, né? Então, dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, e aquelas terras que ficam entre os rios formam a região da Mesopotâmia. Não é um país só, um povo só, é uma região grande. A história diz que tinha os povos mais famosos, os sumérios e os acácios, né? Os sumérios foram os primeiros, mas habitaram a região sul. Eles eram de origem semita e fundaram grandes cidades, as cidades mais famosas, Ur, Nippur e Babilônia. Babilônia é famosa, né? Bom, os acácios e assírios, eles também de origem semita, eles ficaram na região norte e as cidades famosas eram Agadé, Assur e Nivene. Né? Bom, as civilizações da Mesopotâmia, eu botei entre aspas, reinou, né? Esses povos, eles dominaram toda aquela civilização do Oriente durante alguns milênios, tá? Foram pelo menos 4 milênios, né? E tinham muitas guerras, um povo invadiu o outro, e tinha as famosas invasões bárbaras, né?
os bárbaros invadiram. Então, os conhecimentos, as culturas, as línguas, os costumes, eles eram muito trocados entre aqueles povos, né? Mas eram povos diferentes, tribos diferentes, vamos dizer, países diferentes, mas ali era uma região muito grande, tá? Bom, mas a decadência desse povo se deu em números aproximados, próximo da era cristã. Quando foi chegando perto do zero da era cristã, esse povo ficou com pouca importância do ponto de vista comparativo com os gregos, os romanos e depois os europeus. Tá? Bom, isso é um resumo mínimo do mínimo do que foi essa região. Tá? Mas o que os arqueólogos falam é que esse povo é o povo de referência para a astronomia. Eu quero aqui fazer um parêntese, porque eles são a referência da astronomia sistematizada, com registros, com símbolos, com alguma matemática, com modelos e com registro escrito. Então, com registro escrito, eles são os primeiros. Porém, antes dos povos da Mesopotâmia, os povos mais nômades, aborígenes, tradicionais indígenas, também tinham sua astronomia, né? Você não pode dizer, por exemplo, que a astronomia no Brasil começou com os jesuítas. Por quê? Porque os índios do Brasil já olhavam para o céu, já tinham a sua filosofia, a sua mitologia com a lua, com o sol. Então, esse registro, os povos da Mesopotâmia, eles são o marco zero da história da astronomia, do ponto de vista dos registros, que tem guardado, tem anotado. Mas antes deles, outros povos também tinham de forma muito oral, arte rupestre, muito solto, tá? Sem uma sistematização. Bom, por que, então, esse povo ele é a origem? Porque eles inventaram a linguagem escrita, chamada escrita cuneiforme, né? Essa linguagem é de grande importância. São pequenos tijolos de barro, de argila, onde os caracteres são gravados com unha de madeira, né? São chamados tabuinhas de argila, né? Mas, na verdade, são lâminas de barro. Tem umas que têm 1 metro quadrado. Tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Então, não é coisa pequena, né? Então, os arqueólogos acharam esse registro de escrita, fizeram a datação e viram que são os registros mais antigos. Disputa com alguns da China e com alguns do Egito. Então, como descobriu-se? Escavações arqueológicas do século XIX encontraram 22 mil tábuas na cidade de Nínive, num palácio, num período de 2.800 anos antes de Cristo para cá. Numa outra cidade, né, na cidade de Nippur, acharam numa biblioteca 50 mil. Já pensou 50 mil tábuas de 1 metro quadrado, tudo com escrita, né? Então, e uma organização, uma sequência, descobertas com matemática, com geometria, com trigonometria. Então, por isso que eles são a referência da astronomia sistematizada. Bom, eles criaram uma matemática, né? Desenvolveram o sistema sexagesimal de numeração, a base no número 60. Né? Eles criaram a divisão sexagesimal do círculo. Eles olhavam o movimento do Sol e da Lua, imaginavam que eles se repetiam porque era circular, e criaram o círculo trigonométrico, esse que a gente dá aula nas escolas, né? E dividiram o círculo trigonométrico em 360 graus, né? Cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos de grau, de arco, né? Ainda hoje nós usamos isso, gente. Você faz o círculo trigonométrico, e bota 0, 90, 180, 270, 360 e divide. Então, eles desenvolveram. A matemática deles era uma matemática com base 60. Por quê? Porque está associado ao circular, né? A gente estuda muito na matemática mudança de base, né? Base 5, base 10,
base 60, né? Então, eles tinham uma matemática própria, tá? Olha só que é muito interessante isso. E eles desenvolveram uma maneira de medir o dia e a noite, né? Então, diz aqui o texto, dia e a noite, cuja duração determinada com precisão, com base no movimento do Sol e das estrelas, foi dividido convencionalmente em 12 partes iguais. Então, na hora que o Sol nascia até a hora que o Sol se põe, eles dividiram em 12 intervalos de tempo, 12 horas. E à noite, na hora que o Sol se põe até o Sol nascer no outro dia, em 12 horas também. Eles criaram o dia com 24 horas. E cada hora dividiram em 60 minutos de tempo, não de arco, e 60 segundos também de tempo. Então, olha só, toda a matemática de 60, eles se envolveram na parte da trigonometria e na parte da medição de tempo. Eles desenvolveram, inclusive, instrumentos para medir tempo. Então, olha só como isso vem de longe, tá? Não é nada de Galileu, de Newton, é coisa mais antiga. E aí eles criaram os signos do zodíaco, verificaram que os planetas se encontram sempre na mesma região do céu, numa faixa em volta da eclíptica, e criaram as constelações. Essas constelações simbolizavam figuras de animais, por isso da zodíaco, que significa círculo de animais. E dividiram o zodíaco em 12 partes, cada uma com 30 graus, criando os 12 signos. Aí entra a religiosidade, a mitologia, a influência dos animais sobre os seres humanos, sobre a nossa força, a nossa inteligência, né? Quem usa muito isso é o signo chinês, né? O dragão, o macaco, a cobra, né? Esse povo mais oriental também usava muito essa relação dos animais da natureza com os céus, né? Essa é uma coisa muito curiosa. A eclíptica é uma linha imaginária do movimento do Sol. Se você olhar para a praia, por exemplo, você vai para a praia de Boa Viagem, e você olhar o movimento do Sol, o Sol mais ou menos nasce, sei lá, 5h30 da manhã, e ele vai se movimentando, a gente tem a noção de que ele vai se movimentando, porque a gente está sobre a Terra, né? O movimento relativo, a Terra gira e a gente está em cima dela, aí a noção que a gente tem é a noção do Sol andando, tá? Então a gente vê o Sol subindo, ficando na nossa cabeça, que é o zênite, e depois ele se pondo, né? Essa linha onde o Sol passa é chamada de eclíptica. Na verdade, não é uma linha, é uma faixa, né? Uma faixa que tem 16 graus, né, de abertura. O Sol, às vezes, está mais para um lado, mais para o outro, né? Mas é nessa faixa, essa estrada imaginária no céu. Todos os planetas e a Lua, todos eles se dirigem, andam nessa faixa. Se você olhar Marte toda noite, durante o mês inteiro, você vai ver que ele se movimenta, nesse movimento aparente, né? Na faixa da eclíptica. Vênus, Júpiter, Saturno, tudo. Então, essa faixa, para eles, era importante. Era o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. Então, eles viram que essa faixa, a cada 30 graus, tem um protetor. Um signo, um animal que protege a vida humana. Criaram todo esse mito, tá? Bom, e eles desenvolveram o calendário. Eles olhavam o movimento do Sol, o movimento da Lua, né? E foram criando o calendário. É muito comum a gente ouvir em filme, ou ouvir a tradição indígena, que o calendário é lunar. O próprio calendário judeu, o calendário do Carnaval, da Páscoa, sempre é a segunda lua cheia depois de não sei o quê, do equinócio. A terceira lua cheia depois do equinócio, né? Porque a lua, ela é mais ou menos um mês, né? É uma lunação. Então, uma lua passa, sei lá, 28 dias. A cada lua cheia, você conta um mês. Mas eles também contam com o movimento do Sol anual, né? Então, eles criaram um calendário chamado da Lua e do Sol, né? E fizeram o calendário dos 12 meses. Claro que depois foi corrigido com o tempo, mas eles já são os precursores. Uma coisa muito curiosa, eles criaram a semana, né? Aí diz aqui no texto do livro, né? Uma das mais antigas criações dos mesopotâmios, que já era utilizada 3.000 anos antes de Cristo, é a semana. Seu uso se propagou por muitos povos na antiguidade e até os nossos dias. Aí o que é que o texto diz? Que curiosidade. É difícil
imaginar uma sociedade que não conte com o uso desse conjunto de 7 dias como unidade de tempo. Praticamente não tem nenhum país que não use a semana, né? Todos usam, a não ser os povos tradicionais, aborígenes, indígenas, que têm outro calendário, tá? Então, isso é uma criação dos povos da Mesopotâmia. Mas como é que eles criaram? Com a observação dos planetas, eles juntavam o Sol e a Lua. Diziam que eram 2 deuses, o Sol era o Deus supremo, a Lua era o segundo Deus, e como a olho nu da Terra a gente só vê 5 planetas, né? Eles disseram que cada planeta era um deus. Então, os 5 planetas, mais a Lua e o Sol, formam 7. Como eles criaram um dia inteiro de 24 horas, eles dedicaram para a adoração religiosa um dia para cada deus. Então, são 7 deuses, 7 dias. Então, segundo suas concepções, os planetas eram verdadeiros deuses, acreditando que eles exerciam influência direta sobre os acontecimentos na Terra, particularmente nos seres humanos. Dedicaram, então, um dia de adoração a cada planeta, ou a cada deus. E o primeiro dia é o dia do Sol, né? Passavam 24 horas, as 12 horas da luz do dia e as 12 horas do escuro, né? Adorando o Deus Lua. No outro dia, perdão, o Deus Sol. No outro dia, o Deus Lua. Depois o Deus Mercúrio. Depois o Deus Marte. Depois o Deus Júpiter. Depois o Deus Saturno, né? E aí criaram a semana. Dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Então, esse é um ciclo de adoração de 7 dias que originou a semana. O livro também diz que esses 7 dias coincidem com as fases da Lua, né? As fases da Lua são 7 dias. Então, em cada dia, em cada 7 dias, eles tinham os 7 deuses adorados, mas tinham um ciclo, que era uma fase da Lua, que eles acrescentavam isso aí a mais. Então, olha só que engenhosidade, né? Que coisa tão bonita. É o mito, é a observação astronômica e é o uso. Eles usavam também para a agricultura, né? Quando era um período que a lua estava cheia, os animais de hábito noturno, alguns peixes, eram pescados assim, com a luz da lua, né? Quando era o período que estava mais verão, eles faziam adoração para a colheita. Quer dizer, tinha todo um uso prático, né? Uma coisa linda. E eles tinham isso, uma religiosidade. Então, eles criaram um símbolo, como nós, da religião cristã, tem uma cruz, a estrela de 7 pontos. Não é a estrela de Davi. E a estrela de Davi é 5 pontas, né? É uma estrela que eles colocam no ponto mais alto o Sol, durante o primeiro dia. No segundo dia, a Lua, depois Marte, que é terça-feira, né? Depois Mercúrio, depois Júpiter, depois Vênus, depois Saturno. É a estrela de 7 pontos, que é um símbolo, né, dessa adoração aos deuses, mas tudo baseado na ciência. Nós não podemos dizer que era só religião, que era mito, era um misto, um sincretismo, né? E tinha muita ciência aí, e muita matemática, inclusive, tá? E muita observação. Bom, há uma curiosidade que o livro descreve, né? Que é essa aqui, ó. O português é uma das poucas línguas modernas que não adota para os dias da semana o nome do planeta da antiguidade. Você pegar todas as línguas, a tabela é maior, tá? O primeiro dia é o dia de adoração ao sol. Domingo, Domênico, Sunday, né? Que é dia do sol, né? Domingo, no português, é o dia dominical, o feriado da Bíblia dominical, né? A lua, lunes, luna de Monday, né? Aqui nós somos segunda-feira. Na verdade, é segundo feriado pentecostal, tá? Virou feira. Marte, dia de Marte, de Mercúrio, né? Eu conversando com um cubano, marquei com ele um dia, e ele disse para mim, não, nós vamos encontrar em Marte. Aí eu fiquei meio maluco assim, encontrar em Marte, né? Esse cara na Marte, ele estava se referindo ao dia de Marte, né? Então, ele estava se referindo à terça-feira, né? Então, veja, uma pergunta que eu vou jogar para vocês como desafio. Por que
com qual explicação e quando a língua portuguesa rompeu com essa nomenclatura. Porque no português antigo era dia do Sol, dia de Marte. Teve uma época que o Vaticano, o Papa, deu um jeito de romper com isso. Eu queria que depois vocês guardassem a pergunta para a gente discutir, até Gilmarcos até cobrar, vocês explicarem por que a língua portuguesa não coloca o dia dos planetas durante a semana. E é muito... A gente é o único, é o patinho feio das línguas, né? Seria tão bom se no português a gente dissesse bom dia do Sol, né? Bom dia da Lua, bom dia de Marte. Seria lindo, né? Então fica aí o desafio. Bom, os povos da Mesopotâmia, eles faziam observação a olho nu e analisavam mapas, mas eles também tinham instrumentos, né? Os mais conhecidos são o gnomo, o gnomon, clepsida e polo. O gnomon é o relógio de sol. Você bota uma haste vertical e vê a sombra. Diz que o povo do interior olha, né? A sombra da árvore diz que horas são, né? Então, o gnomo é uma haste vertical e a sombra determina a posição do sol e aproximadamente a gente diz que a hora, né? A clepsida é uma espécie de ampulheta com água. Você tem um recipiente com um furo embaixo e uma espécie de régua, uma escala. Quando a água vai vazando, o nível da água vai descendo e você vai contando o tempo. E embaixo tem outra lata. Quando uma seca, a água enche a outra e ela tem um mecanismo de gangorra que troca aí, tipo uma ampulheta, né? Bom, e o polo é assim, é uma semisfera, eu digo que é a meia penga de coco, né? Com uma haste vertical e a sombra vai marcando como um ponteiro de relógio as horas e a posição do sol, né? Então, são coisas rudimentares, mas ali tinha muito cérebro, muita observação. Mas as observações foram feitas ao longo dos milênios, tá? Não era uma pesquisa de 5, 10 anos que o cara descobria coisa. Eram civilizações inteiras, passava séculos, depois no outro século mudava uma coisa, né? Era tudo muito lento, tá? Mas é um registro histórico muito bacana, os povos da Mesopotâmia. A referência é esse aqui. O livro chama Fundamentos de Astronomia. Os autores são Romildo Póvoa de Faria, que era diretor do Planetário Capricórnio da Unicamp, Valmir Cardoso. Valmir Cardoso é aquele professor que apresenta uma série na TV, é diretor do Planetário de São Paulo, de Ibirapuera, e o doutorado dele é em etnoastronomia, astronomia indígena. A editora é Papiros, é fácil de achar. Hoje, a edição mais moderna desse livro está maior e tem outros autores. Tem um professor chamado Aulus, eles colocaram novos autores e o livro está cada vez ficando com mais informações. Eu tenho a versão antiga, tá? Então, gente, esse povo da Mesopotâmia é a base, por isso que eu fiz questão de falar nele, tá? Mas eu vou falar também dos modelos baseados nos povos da Grécia, tá? Vocês estão vendo aí esse slide novo agora? Tá vendo, Gilmarcos? Tá sendo, professor compartilhado. Quando a gente O estuda a Grécia... professor, só um minutinho aí, antes do senhor falar. A gente não, né? Os alunos produziram o Gnomon em Introdução à Astronomia. Depois eu vou passar para o senhor alguns dos tá. vídeos. Muito Para o senhor bom. visualizar. Excelente, né? Existe também, não sei se todos conhecem, se vocês forem no Espaço Ciência, tem um relógio de sol indígena, né? Que foi feito pelo índio Germano Afonso. E o relógio de sol indígena é muito curioso, porque ele descobriu que os povos de várias regiões do planeta, indígenas, fizeram o mesmo tipo de relógio sem um povo conhecer o outro, tá? Olhando a posição do sol, que é uma espécie de gnomon, né? Só que tem uns detalhes a mais. É muito curioso. E eu junto com o Sérgio Alcântara e o Lauro Rosa, são dois astrônomos, nós fizemos na praça de artesanato da cidade de Tracunhaém um relógio de sol com a curva analemática, o analema, né?
que é aquela curva matemática que dá a posição do Sol a cada dia do ano. Nós pintamos lá numa praça em Tracunhaém, na Praça de Artesanato, na entrada da cidade, e também na Praça da Bíblia de Goiânia, ali junto do portal de entrada de Goiânia. Né? Então, o relógio de sol é um tema muito bonito. Né? Tem um menino que é professor de física de colégios por aqui, que é Rafael Roger, que ele também é pastor evangélico. Rafael fez o mestrado na Rural, o mestrado profissional em ensino de física. E a dissertação de mestrado dele foi um relógio de sol desse, com essa curva, né? E eu fui, inclusive, o orientador dele. E nós construímos, no Instituto Federal de Pesqueira, onde ele é professor ainda, um relógio de sol desse de 5 metros, né? Então, o relógio do sol é um tema bacana, viu? Vale a pena se aprofundar. Tem muita informação, muito história, astronomia, matemática, né? Muito bacana. Pois bem, gente, a Grécia. A Grécia, o texto diz, né? Isso aqui eu tirei do livro. A importância dos gregos é marcante na matemática, filosofia, arte e na astronomia. Mas os gregos herdaram dos egípcios, dos povos da Mesopotâmia, conhecimento de matemática e astronomia. Os gregos não são os inventores. Né? O Ariano Suassuna dizia assim, ele fazia a seguinte crítica: os livros falam que os gregos inventaram o teatro. Não é verdade. Os gregos inventaram o teatro grego, só. Porque os povos antes dos gregos já tinham teatro. Inclusive os povos indígenas das Américas e do Brasil tinham as suas representações com máscaras, com fantasias, nas cerimônias religiosas, nas danças, nas comemorações. Então, a mesma coisa serve para a astronomia. Os gregos, eles desenvolveram coisas novas, mas eles se basearam nas coisas adquiridas dos outros povos, tá? Marcadamente, os egípcios e os mesopotâmicos. Também eles pegaram material dos povos nórdicos, tá? Então, os gregos, eles não foram os primeiros. Mas eu vou fazer uma síntese que interessa para a gente, são os modelos, tá? Da mecânica de funcionamento do sistema dos corpos. O livro diz que a astronomia grega tem uma grande referência, como se fosse o primeiro, né, o início da astronomia grega, que é Tales, o famoso Tales de Mileto, tá? Todo mundo conhece da eletrização por atrito, do diagrama de Tales, das paralelas de Tales, da geometria de Tales, né? O Tales, ele desenvolveu uma obra que os discípulos dele publicaram e replicaram e foram aperfeiçoando, né? Eu, por minha conta, sou eu coloquei, entre aspas, em vermelho, com um ponto de interrogação aí. Eu não sou especialista em história, mas eu pergunto para quem quiser pesquisar se, de fato, a primeira contribuição grega foi de Tales. Porque ele é 600 anos antes de Cristo. E a Grécia é muito mais antiga do que isso. E o contato com os povos que iam entregar mercadoria, as próprias invasões, é mais antiga do que isso. Talvez se coloque que é Tales, porque a obra própria dele é a primeira na Grécia. Mas os gregos já conheciam as obras dos egípcios e dos povos da Mesopotâmia, que é mais antiga. Tá? Então é só um questionamento meu. Então, Tales teve vários discípulos, tem uma relação de mais de 12. Eu vou botar uns 3 ou 4 só, para a gente não ficar muito complicado, tá? Bom, são os 3 famosos, Anaximandro, Anaximenes e Anaxágoras, né? A literatura sobre Anaximandro é vasta. Eu procurei, inclusive, na internet, alguns artigos. Tem uma tonelada de coisas sobre Anaximandro, Anaximenes e Anaxágoras. Eu cortei da literatura e cortei do próprio livro, para não ficar cansando vocês. Mas sobre o modelo de mundo, sobre a mecânica de funcionamento dos corpos celestes, ele dizia que a Terra flutuava livre, sem se apoiar em nada, no espaço. Era uma novidade. Para a cosmogonia dos povos antigos, era a deusa Shiva, lá dos hindus, os elefantes lá da Terra, né? As colunas
Atlas, né? Ele dizia que a Terra estava flutuando livre. Ele dizia que a Terra não era o único mundo, não, que existiam outros mundos, né? E dizia que a superfície da Terra era curva. Isso aí, ele tinha dados, ele ficava observando, no sul da região, ele via umas estrelas. Quando ele ia para o norte, ele via outras. Ele dizia, gente, por que as estrelas do sul desapareceram? É como a gente aqui. Está na América do Sul, você vê o Cruzeiro do Sul. Vai lá para o finzinho da América do Norte, você não vê o Cruzeiro do Sul. Então, se a Terra fosse, né, mais reta, plana, isso não seria possível, né? Já foi a primeira porrada nos terraplanistas aí, viu? Já Anaximandro já dizia que a Terra era curva. Claro que isso tem muito texto, muitas justificativas, né? Estou botando só frases telegráficas, tá, gente? Para a gente andar. Bom, o outro era Anaximenes, né? Anaximenes, ele dizia, não, a Terra ela era em formato cilíndrico, como uma moeda, mas uma altura pequena e um grande raio. E ela não estava livre no espaço, ela ficava em cima de duas colunas. Era um modelo diferente de entendimento, né, desse funcionamento, dessa mecânica aí dos corpos celestes. E o Anaxágoras, né? Vejam, todos eles são antes de Cristo, tá? Anaxágoras era um filósofo que ele criou uma universidade, né, chamada Escola de Filosofia. Ele era, hoje, o texto diz que ele era ímpio. Ímpio é ateu, né? Ele não aceitava o Sol como um deus. Para ele, o Sol era uma pedra pegando fogo incandescente que iluminava o cosmos, né? Então, ele era muito materialista, era ligado à corrente materialista. Então, esses três caras têm uma obra de matemática, filosofia e astronomia muito vasta, né? São os três filósofos braço direito do Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro e Anaximenes, tá? Tem muita literatura sobre eles. Bom, mas um notável discípulo de Tales era o Pitágoras. O Pitágoras, ele era um cara místico, chamado cabalista, acreditava em números, né? Tudo dele tinha que ser em 10. Tudo dele tinha que ser perfeito circular. Tudo dele tinha que ter uma geometria perfeita, número áureo, proporções, escala. A primeira noção de escala musical, né? Você estica uma corda e divide no meio, aí o tom da outra divide no meio do meio, né? Então, ele criou uma escola quase de próprio, mas ele é herdeiro da matemática de Tales. Mas o Pitágoras, ele meio teve uma carreira própria, né? Toda a corrente filosófica de Pitágoras é chamada corrente pitagórica, né? Tanto é que se dizia que o cara era um filósofo pitagórico. Ele seguia a doutrina, né, de Pitágoras, né? E Pitágoras também admitia que a Terra era esférica, né? Ele tinha vários escritos, várias informações de navegantes, de caras que chegavam dos oceanos, né, dizendo a eles informações que ele compilava tudo isso e concluía, não era só um chute, claro, né? Esses caras eram geniais, concluía que a Terra tem um formato esférico. Então é uma obra muito importante, a obra de Pitágoras, tá? Bom, teve um braço direito de Pitágoras, né? Um pitagórico, veja que ele é um pouquinho contemporâneo de Pitágoras, né? Que é o Filolau. Esse Filolau, ele era de uma região próxima, que é Crótona. Ele tem uma obra que ele diz assim, é o primeiro a supor que a Terra caminha no espaço. Não só ela está no espaço, mas ela se movimenta. E ele idealizou um sistema, aí é que entra a mecânica celeste. Ele idealizou um sistema de mundo chamado sistema pirocêntrico. Piro é fogo, né? Fogo central. O modelo do fogo central. Ele era pitagórico. Então, os modelos de mundo não tinham um número par redondo de corpos. Os modelos tinham 7, os modelos da Mesopotâmia eram 7 corpos, né? O Sol, a Lua e os 5 planetas, porque só se vê 5, né? E os pitagóricos não aceitavam o número ímpar, aceitava 8 e aceitava mais 10. 10 era o número mais perfeito, né? Então, ele criou um modelo de mundo
que é muito curioso. Então, esse modelo de Filolau, que eu estou passando, que vocês anotem aí, e eu vou querer que vocês façam uma descrição de como era o modelo pirocêntrico de Filolau de Crotona. Se puder, vocês façam um desenho, uma figura. Eu já vi num vídeo na internet uma animação, os corpos se movimentando. Eu tentei procurar, achei a animação, mas quando eu selecionei para gravar para esse slide, ela ficou parada como uma fotografia. Então, né, foi incompetência minha, mas existe. Né? E esse modelo era muito curioso. O centro do mundo não era nem o Sol, nem a Terra, nem era geocêntrico, nem era heliocêntrico. Né? O centro do mundo era um negócio muito esquisito. Né? Ele dizia, não é a Terra está no centro. Mas o Sol e a Terra tinham uma relação diferente. Ele colocava um corpo chamado antiterra, corpo esquisito chamado antiterra, que tinha duas funções. Ficar entre a Terra e o fogo central, para ninguém ver o fogo central, e para completar no número 10. Então, essa antiterra tinha duas funções. Completar o número pitagórico de 10 objetos, que era o número perfeito dos deuses, e como ele dizia que o centro do universo era um fogo, as pessoas, cadê o fogo? Eu estou vendo a lua, eu estou vendo o sol. Ele diz, não, a antiterra está na frente, está eclipsando. Nós não vemos o fogo porque a antiterra está na frente. É um negócio meio uma invencionice, né? Mas que, como era um filósofo, era o cara que criou a universidade, né? E era um seguidor de Pitágoras, o gênio, né? É como hoje você dizer, não, o cara era auxiliar de Albert Einstein, é professor de cosmologia, ele está dizendo isso. Então, quem sou eu para discordar, né? Então, eu tenho essa figura aí meio apagadinha, gente, né? Que o modelo de mundo dele era o seguinte, ó, o centro é um fogo, tá? É um fogo, o fogo central. Tem a Terra e tem a antiterra. Tá vendo a antiterra, esse pontinho preto aqui? Que a Terra não vê o fogo. E o Sol também gira em torno do fogo. E depois do Sol, os planetas giram em torno do Sol também. Os planetas giram ao mesmo tempo em torno do Sol e em torno do fogo. Então, em parte, é um modelo um pouco heliocêntrico. Mas também a Terra está aqui, os outros planetas giram em torno da Terra. Então, é um modelo geocêntrico também. É muito estranho, esse modelo foi aceito, vigorou como modelo para se estudar, e se pesquisar, e se fazer calendário. Uma loucura, como é? Muito engenhoso. Aqui eu peguei uma outra figura, o fogo central. Aqui ele chama de contra-terra, né? É porque isso é do português de Portugal, tá? A antiterra. Essas figuras não tirei do livro, não, tá, gente? O livro tem uma figura, né, que é preto e branco, eu vou mostrar agora, que essa aqui é a esquerda. Essa figura aqui, preta e branca, é a figura do livro. Aqui eu estou falando, ó, tem o fogo central, tem a Terra. E a antiterra tem a mesma velocidade da Terra. Toda vez que a Terra anda, a antiterra também anda. Então, a antiterra está na frente e a Terra não vê o fogo central. E o Sol, ele gira em torno da Terra e da antiterra e do fogo central. E os outros planetas giram todos em torno do Sol. E lá em cima tem as estrelas, né? Aqui é outra figura. Então, eu peguei várias figuras só para dar uma ideia para vocês, viu? É muito curioso esse modelo do fogo central. Então, eu já passo para vocês como primeiro tópico, viu, Marcos, para eles organizarem e fazer uma descrição mais detalhada do que essa que eu estou fazendo. Estou só resumindo, tá? Bom, depois veio um cara chamado Eudoxo, né? Eudoxo, ele é tido como o cara que criou o primeiro modelo matemático da cosmologia.
Os cosmólogos aceitam ele porque ele criou o modelo geocêntrico, ele descreveu com trajetórias, ele tentou calcular usando tabela de logaritmo a posição dos planetas, e ele é o precursor do modelo que seria de Aristóteles e Ptolomeu, né? Foi ele, não foi Aristóteles, né? Criou o primeiro modelo matemático da cosmologia, o sistema geocêntrico propriamente dito, né? E ele criou o famoso modelo das esferas concêntricas. O primeiro modelo dele tinha 27 esferas, né? Era a Terra no centro, uma esfera rígida. Vocês imaginem uma espécie de cristal, uma esfera tipo vidro, né? Cristal, fixa, rígida, né? E nessa esfera, colocada como se fosse uma lâmpada presa num bocal na parede, né? Um planeta. E para cada corpo, para cada planeta, para cada objeto, né? Tem uma esfera diferente. Então, tinha a esfera do Sol, tinha a esfera da Terra, tinha a esfera da Lua, tinha a esfera de Vênus, tinha a esfera de Saturno e de Júpiter, os planetas que se viam, né? Plutão, Netuno, Urano, não se via, né? Então era o sistema. E sobre a última esfera do último planeta, uma casca, uma esfera, onde estavam presas, também como lâmpadas, né? As estrelas. Então, o sistema geocêntrico, com cascas esféricas rígidas, que rodavam, o material dessa casca esférica era muito discutido, dizia que era um material divino, tinha gente que dizia que era apeiron, tinha gente dizendo que era coisa da quinta essência, né? Mas existiam essas esferas onde cada corpo estaria preso, porque eles não, se não tivessem as esferas para prender o corpo caía, né? Eles tinham a noção de que os objetos caem. Então, se tiver a Lua em cima da cabeça dele, ele vai cair. Então, ele tem que estar amarrado, preso, né? Então, é o sistema das esferas concêntricas, todas esféricas, perfeitas, e a Terra bem no meio. Então, é o primeiro modelo que tinha um movimento mecânico, e era o primeiro modelo cosmológico ou da mecânica celeste, que é o modelo de Eudoxo. Ele tinha uma matemática toda para explicar ele, muito baseada em geometria, trigonometria e um pouco de logaritmo. Tá? Esse período já se conhecia logaritmo. Tá? Então, é Eudoxo. O nome do cara é associado à cidade, né? Mileto, Crótona, Quinido, ou Quínido, como, né? Que é o local do cara, onde ele nasceu, tá? Bom, isso é uma figurinha também que não está no livro, o texto é do livro, mas a figura eu tirei da internet, né? É o modelo das esferas, né? São esferas, né? A esfera da Terra, a esfera da Lua, perdão, da Terra não, da Lua, de Vênus, do Sol, né? Então, da Terra a gente vê esses corpos se movimentarem, né? E a imaginação deles, o modelo, né? Negócio de modelos mentais, modelos, né? Que eles entendiam, baseado na observação, claro, mostrava que os objetos celestes estavam presos em esferas, né? Bom, aqui é novamente uma figura com os modelos, né? A Terra. Bom, gente, eu pulei a parte. O livro fala que cada um desses filósofos explicava como era constituído o material entre os corpos celestes, né? Então, eles têm o negócio de água, ar, terra, fogo, apeiron, quinta essência, né? Toda essa discussão do que preenchia o espaço entre os corpos celestes. Porque poucos deles admitiam o vácuo. Alguns admitiam o vácuo, mas muitos deles diziam que era uma substância invisível, né? Que existia, a gente não podia ver, que preenchia, né? O apeiron, depois a quinta essência, éter, vários nomes. Hoje a gente está voltando a isso, dizendo que tem energia escura, matéria escura, né? Até a quinta essência hoje está voltando na cosmologia, né?
Bom, aí vem o Aristóteles. Todos os autores dizem que ele foi o maior cientista da Grécia, né? O Aristóteles, ele era poeta, ele era escritor, ele era matemático, ele era filósofo, ele era astrônomo, ele era astrólogo, e as obras de Aristóteles foram guardadas numa biblioteca, os originais, inclusive, muita coisa ficou guardada. Tem biblioteca só sobre matemática, a matemática de Aristóteles. Tem biblioteca sobre a física, né? Aristóteles discutiu lançamento de projétil, força, queda dos corpos, né? Então tem a física. Tem a ética, né? A ética de Aristóteles. Tem a filosofia de Aristóteles, tem a cosmologia de Aristóteles. E os livros que não eram classificados em nenhuma dessas bibliotecas falavam de coisas místicas, como se fosse psicologia, a mente, deuses. Aí eles batizaram de metafísica. Metafísica é uma ciência meio do abstrato, meio esotérica, meio mística, né? Então, a metafísica vem dos livros de Aristóteles. Então, ele era como se fosse o Galileu, o Isaac Newton, o Albert Einstein da Grécia, né? As obras deles perduraram de 600, 400 anos antes de Cristo até o período de Nicolau Copérnico, Galileu e Kepler, né, até mais ou menos 1400, 1500. Então foram quase 1800 anos a humanidade dizendo que a ciência aceita era a ciência de Aristóteles. Por isso que chamou maior. Eu botei entre aspas, porque esse negócio de ser melhor do que o outro, eu também questiono muito, né? Ele pegou carona nos outros, ele teve vários discípulos, Ptolomeu foi um cara que republicou as obras dele, né? E eu não sei se ele é o maior, mas é tido como maior. Ele pegou o modelo das esferas de Eudoxo e ele aumentou, né? Ele está aqui dizendo que ele defendia os 5 elementos fundamentais, água, ar, terra e fogo, né? Ele tinha o éter como elemento perfeito, ele era um cosmólogo também, né? E dizia que cada elemento tinha um local natural, né? Ele tinha toda a distribuição dos elementos, né? O éter estava no céu, a terra e a água no centro do universo, o ar e o fogo entre a terra e a lua, né? Tinha um mundo sublunar da lua para baixo, um mundo supralunar da lua. Ele tinha, realmente, o cara era grandioso, né? Mas a obra principal dele, para o nosso caso da mecânica celeste, ele pegou aquele modelo de Eudoxo, ele ampliou. Ele passou para 51 esferas. Por quê? Porque ele colocou, por exemplo, a Lua gira em torno da Terra. Então, tinha uma pequena esfera da Lua girando em torno da Terra. E uma outra esfera da Terra com a Lua girando em torno, né, de um ponto imaginário. E ele criou uma coisa tão complicada que só quando Ptolomeu pegou as obras dele, que aperfeiçoou, tanto é que o sistema ficou chamado sistema de Aristóteles e Ptolomeu, é que deu aquela confusão toda, né? Então, eu também vou pedir para vocês que elaborem um esquema para representar o modelo de Eudoxo e Aristóteles, tá? Considerando que Aristóteles só aumentou o número de esferas. Mas o pai da ideia é o Eudoxo. Bom, o Heráclito idealizou um sistema em que Mercúrio e Vênus giravam em torno do Sol. E estes dois, o Sol em torno da Terra. Eu vou voltar depois para esse modelo, porque quem leu esse texto e produziu um modelo assim foi o Tycho Brahe. Então, o Tycho Brahe eu vou falar com mais calma, né? Bom, o Aristarco, ele idealizou o modelo heliocêntrico. Então, esse texto que eu estou colocando aqui, que eu tirei de vários livros e vários autores, diz o seguinte: quem deu a primeira ideia de modelo heliocêntrico não foi Nicolau Copérnico, foi Aristarco de Samos. Só que ele tinha um modelo, uma ideia na cabeça, um pensamento, e escreveu como uma literatura. O Nicolau Copérnico pegou os mapas da antiguidade, comparou a posição das constelações
tinha um observatório, observava o movimento dos planetas, desenhou e calculou um calendário e viu que o calendário só podia ser correto se o Sol estivesse no centro. Então, o Nicolau Copérnico ele foi muito mais, mas a ideia veio de Aristarco, 300 anos antes de Cristo. É como a ideia de átomo. O átomo é de John Dalton, é de Rutherford, é de Niels Bohr, e é de Sommerfeld, e é da mecânica quântica. Mas a ideia de átomo vieram com os gregos, né? Demócrito, Leucipo e Epicuro, que disseram que existia o átomo, mas era uma ideia filosófica, era um pensamento de explicar a natureza, mas não tinham nem laboratório, nem tinha uma equação matemática, né? Então, era uma ideia. Então, Aristarco é o primeiro que dá a ideia de modelo heliocêntrico, tá? Bom, vem o Eratóstenes, eu vou pular aqui porque o Eratóstenes é bastante conhecido, foi comemorado, ele apenas colocou uma comprovação experimental da curvatura da Terra, eu vou pular aqui. O Hiparco de Nicéia, que eu vou voltar em outro momento, porque o Hiparco foi o cara que criou a escala de brilho e de magnitude das estrelas, tá? Eu quero correr aqui por causa do tempo, e quero ir fechando com o Ptolomeu. Ptolomeu, ele é tido como sendo o último astrônomo grego da antiguidade. Claro, existe astrônomo grego até hoje, né? Da antiguidade. E ele se incumbiu de difundir as ideias de Aristóteles. Ele pegou todo o material de Aristóteles, o modelo geocêntrico com as esferas concêntricas de Eudoxo, e ele aperfeiçoou e ele criou um modelo mais avançado do que o de Eudoxo de Ptolomeu. Ele criou os deferentes e os epiciclos. Tá? Então, hoje, esse modelo, que infelizmente esqueceu o nome de Eudoxo está jogado para fora, coitadinho, né? E é como o modelo do Big Bang, ninguém fala do padre Jorge Lemaitre, né? Então, Eudoxo está esquecido, e o modelo é chamado modelo de Aristóteles e de Ptolomeu, o modelo geocêntrico, né? É chamado aristotélico ptolomaico. O Ptolomeu, ele viveu um pouquinho depois do zero da era cristã, mais ou menos 100 e poucos anos depois da era cristã. Mas a gente considera a antiguidade até Cláudio Ptolomeu, tá? Então, ele foi o modelo de Ptolomeu e o modelo de Aristóteles são um complemento do modelo de Eudoxo. Então, é isso que eu vou querer que vocês, ao reproduzirem essa história, coloquem Eudoxo, Aristóteles e Ptolomeu numa conversa só, tá? Mesmo fazendo a diferença do upgrade que cada um deu um no modelo do outro, tá? Bom, esse desenho que está aí é um desenho que o Ptolomeu defendeu muito, porque ele colocava, vejam só, aqui tem a Terra, esse pontinho preto onde está aqui o mouse, é a Terra. Aqui onde, esse ponto aqui, é um ponto imaginário que está girando em torno da Terra. Mas esse planeta aqui, ele está girando em torno desse ponto. E o movimento desse planeta aqui não é um movimento circular em torno da Terra, é um movimento que vai fazendo essas elipses, helicoidal, como chama, estão vendo? Ó? Por que isso? Isso dá para a gente fazer um trabalho na escola, ou aqui mesmo, olhando o movimento do planeta Marte, que é o mais pronunciado para a gente, né? Se você olhar o planeta Marte, por exemplo, hoje, e começa a observar ele todos os dias da semana, daqui a mais ou menos um mês, você vai ver que aquele movimento dele em torno da nossa cabeça, né, que é a impressão que a gente tem, vai ter um dia que ele vai parar, você vai passar uns 3 ou 4 dias vendo Marte parado, sem andar. E, de repente, quando você continuar a ver, você vai ver que ele vai voltar, ele vai dar uma espécie de marcha ré, voltando. Ele vai ficar, olha, ele está voltando. De repente, esse retorno dele para de novo. E ele recomeça a seguir a trajetória, né,
antiga. Esse movimento, ele derruba o modelo geocêntrico. Ele só pode ser explicado com o modelo heliocêntrico. Mas o Ptolomeu inventou uma engenharia, uma matemática, criando um círculo chamado epiciclo e uma trajetória chamada deferente. E isso explica mais ou menos. Então, ele pegou o modelo de Eudoxo e o de Aristóteles que era maior, e pegou todos os planetas e a Lua, colocou para cada um deles epiciclos e deferentes. Então, o modelo ficou muito complexo, cheio de trajetória helicoidal para explicar o movimento. Então, ele tinha uma mecânica celeste linda, bonita, que hoje tem programa de computador que simula. Se vocês puderem achar uma animação com o programa de computador, eu já vi isso, eu assisti uma palestra de um doutor em mecânica celeste, ele mostrou as equações que explicam isso. São equações de cosseno hiperbólico desse tamanhão. E é lindo, né? Mas vale muito a pena a gente rastrear a origem disso aí, porque é uma explicação genial. O Ptolomeu era um gênio, né? Bom, então, depois de Ptolomeu, começa a idade chamada Média, né? E a ciência astronômica, já decadente no início do período cristão, praticamente se extingue. Quase 2000 anos sem ter nenhuma evolução considerável. O que é que a maioria dos livros de história diz? Que o último grande produtor de novidade foi Ptolomeu, pegando os trabalhos de Aristóteles, criando o modelo de mundo de Aristóteles e Ptolomeu. E isso perdurou até o livro de Nicolau Copérnico, foi em 1543. É o livro que inaugura o heliocentrismo, né? Então, de 300 anos de Cristo até 1500, dá 1800 anos. Então, a humanidade passou 1800 anos sem produzir novidade. Bom, eu, por minha conta, eu botei um parêntese aí em vermelho com ponto de interrogação. Por quê? Porque eu procurei um professor de História da Filosofia lá da Federal, é um matemático, e ele disse que não é bem assim. Depois de Ptolomeu até Nicolau Copérnico, existiu produção científica, questionando os modelos de mundo. Porém, o mundo desenvolvido era mais a Europa, que da Grécia passou para Roma, né, com a mitologia grego-romana, e de Roma espalhou para a Europa. Mas também nesse período, o domínio educacional, filosófico, político e religioso passou para a mão da Igreja Católica, que até então não era a igreja politeísta, né? Era uma religião pagã. E a Igreja Católica, ela perseguiu muito as ideias que não eram de acordo com o seu pensamento. Então, muitas coisas eram escondidas, né? Você tem o livro e o filme, O Nome da Rosa, era tudo escondido. Que a Igreja Católica tinha a Inquisição que perseguia quem fosse contra os preceitos da Igreja Católica. Então, isso é um motivo que não tem muitas coisas divulgadas. O próprio livro de Nicolau Copérnico, ele passou 42 anos escrevendo o livro. Quando ele morreu, ele tinha 70 e poucos anos, ninguém sabia do livro dele. Foi um discípulo dele, que era protestante, porque já tinha acontecido a reforma protestante. O cara fugiu para a Alemanha, que era luterana, era protestante, e publicou o livro dele lá. Que na Europa católica a igreja não deixava. O próprio Giordano Bruno morreu na fogueira. O Galileu foi condenado à morte, depois trocaram a condenação por prisão perpétua domiciliar. Então, isso é um motivo que explica que não teve muito desenvolvimento, pelo menos publicado. E o outro motivo eram as guerras e as pestes. A Europa passou por muitas guerras, cruzadas, aquelas coisas todas, né? E muitas pestes. O próprio Galileu, Newton viveram recluso, que teve muita peste bubônica, febre não sei de que, amarela,
aquele coisa todo. Então, isso explicava pouca circulação. O próprio livro de Galileu, Diálogo sobre Duas Novas Ciências, que ele reforçava o livro de Copérnico, foi escrito escondido e durante uma pandemia. Também, o Vaticano, quando viu o livro, já estava no fim da pandemia, o livro já estava circulando. Então, isso explica. Mas entre o zero da era cristã e 1500, teve muita descoberta. Mas eu, no caso aqui, eu estou pulando já para Nicolau Copérnico, em 1543, tá? Então, Nicolau Copérnico fala do heliocentrismo, ele fez várias pesquisas, então vocês também estão colocados aí o desafio para explicar o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Quais os argumentos de Copérnico? Porque a gente diz, não, Nicolau Copérnico criou um modelo a partir de quê? Que observações, que estudo de mapas, que argumentos? Então, não é só dizer o nome do cara e a data, né? É dizer os argumentos. Bom, aí tem o Giordano Bruno, o Tycho Brahe, o Kepler, o Galileu e o Newton. Sobre o Tycho Brahe é tido como o maior astrônomo observacional, não era um filósofo, ele era um observador, o maior astrônomo observacional antes da invenção da luneta astronômica, o Galileu. Ou seja, a astronomia óptica teve vários caras, começando com Galileu. Mas a astronomia a olho nu, ou a vista desarmada, teve o maior observador, Tycho Brahe, né? Então, Tycho Brahe, ele era muito cobrado, porque já tinha as ideias de Nicolau Copérnico, o livro de Nicolau Copérnico, e o Tycho Brahe era muito cobrado se ele defendia a visão de Aristóteles ou a visão de Nicolau Copérnico. Mas ele era um nobre, e ele era muito ligado à hierarquia da igreja. E ele fez uma espécie de morde-sopra, né? Uma para o diabo, outra para Deus, né? Aquele negócio, ele fez uma conciliação. Ele criou um modelo híbrido, que é heliogeocêntrico, é o chamado modelo de Tycho, né? E, peraí, que está aqui. O modelo de Tycho. Eu peguei isso também na internet, não está no livro não, tá? O centro do mundo aqui é o Sol, tá vendo? O Sol tem a letra S. É Terra, tá? De Earth, Terra. Então, desculpa aqui. Eu tô em aula, eu te ligo já, tá? Tá. Desculpa. Então, o Sol tá aqui, ó. Essa órbita aqui é a órbita do Sol girando em torno da Terra. Tá? Então, ele colocou aqui o Sol girando em torno da Terra. Mas ele colocou todos os outros planetas girando em torno do Sol. Lembra daquele modelo que eu mostrei, que era híbrido, né? E o modelo é geocêntrico, porque o Sol está girando em torno da Terra. Mas todo esse conjunto aqui está girando em torno do Sol. Então, o modelo de Tycho Brahe é um modelo híbrido. Ele agrada tanto aos copernicanos, como também aos geocêntricos, né? Os geocentristas, né? Os aristotélicos ptolomaicos. Então, eu também vou pedir que vocês expliquem de forma mais detalhada, com uma imagem melhor do que essa minha, se puder com uma animação. Todos esses modelos têm animação, tá? Para a gente ter um histórico sobre o modelo pirocêntrico, que é aquele que tem o fogo central, o modelo geocêntrico das esferas rígidas, Eudóxico, Aristóteles e Ptolomeu, é o segundo modelo, o modelo de Tycho Brahe e o modelo de Copérnico. Então, 4 modelos que discutem essa mecânica, porque todos eles explicam o movimento. Mas ainda tem um quinto, tá? Ainda tem um quinto. Bom, isso aqui é novamente o modelo de Tycho Brahe, que é um modelo híbrido, né? O Sol gira em torno da Terra, mas tudo gira em torno do Sol.
né? É uma coisa muito complexa, tá? Mas tem um modelo de Kepler. Eu peguei uma figura da primeira lei de Kepler, que é um modelo de Kepler. Ele é um aperfeiçoamento do modelo de Nicolau Copérnico. Porque o Nicolau Copérnico, ele é heliocêntrico, mas ele é um modelo circular. E o modelo de Kepler, ele aperfeiçoa o modelo de Copérnico, tirando as órbitas do formato circular, colocando as órbitas no formato elíptico, né? Hoje nós sabemos, pelas equações da mecânica celeste, que todos os corpos que são atraídos pela gravidade do Sol, ou qualquer massa, todos os corpos em torno de Júpiter, corpo em torno de qualquer coisa, né? Eles descrevem trajetórias cônicas, né? São as famosas equações da cônica. O que é uma cônica? Você pega um papel, faz um cone, e você pode cortar o cone paralelo à base, perpendicular à base ou inclinado. Quando você corta, a forma que fica é uma cônica. E existem três cônicas: uma parábola, uma hipérbole e uma elipse. Isso é muito fácil de ver com os cometas. Tem cometa parabólico, hiperbólico e elíptico. O Halley é um elíptico, ele repete, ele está sempre voltando. Aquele Halley-Bopp, ele é hiperbólico. E o cometa de Olinda, que é o de Emmanuel Lier, ele é uma parábola. Então, hoje, se sabe que também os planetas, os asteroides, eles giram através de uma cônica, não obrigatoriamente uma elipse. No nosso caso, é uma elipse. Então, é um novo modelo, o modelo das cônicas, né? O Kepler, ele colocou a elipse, mas depois os matemáticos, tem o nome de um matemático que ele, desculpa, eu não estou lembrando ele aqui, eu posso procurar, que ele fez as equações da cônica e botou para todos os planetas, e dá direitinho. Então, é um modelo, mas é um aperfeiçoamento do modelo de Nicolau Copérnico. Então, é um complemento, tá? Eu acho que essa mecânica celeste, explicada com as equações, é muito linda. E, na Universidade Rural, nós temos um grupo de professores e professoras, tem mais mulheres, todos fizeram doutorado em mecânica celeste, tem um grupo de pesquisa em mecânica celeste. Eu, de vez em quando, vou assistir palestra lá, eles mostram agora, as equações são todas através de programa de computador, eles rodam no Python, e mostra as curvas, com animação, tudo colorido, lindo, né? Das cônicas dos satélites, dos planetas, dos cometas, e é lindo. Então, eu coloco para vocês que é um modelo de aperfeiçoamento do modelo de Nicolau Copérnico. É heliocêntrico, mas não é circular. É elíptico. Claro que aqui é uma representação forçada, porque a elipse real tem uma excentricidade pequena, né? Aí é só para a gente ter uma noção didática. E o livro é o mesmo. Tudo isso tem no livro, no outro capítulo, né? Não é no capítulo da história, esse livro é muito grande, tá? Essa referência. Então, vocês estão com o desafio de pegar esses modelos. O modelo pirocêntrico, o modelo geocêntrico das esferas rígidas, o modelo de Tycho Brahe, o modelo de Nicolau Copérnico, e termina com o modelo da primeira lei de Kepler, heliocêntrico elíptico. Terminei, Gilmarcos. Falei demais, não foi? Desculpa. Nada, professor, estava ótimo, tá bom demais. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, algum questionamento? Olha, tem uma pergunta aqui, assim, li em alguns sites que Kepler envenenou Tycho Brahe e ficou com as suas descobertas. Isso é uma polêmica histórica, merece uma investigação, porque o Kepler era um super matemático, pobre,
cheio de dívida. Para sustentar a família, ele dava aula particular. As pessoas não pagavam a ele, né? Ele tinha vários problemas de saúde. Ele tinha uma mãe muito doente, que era acusada de bruxa, porque ela era uma cientista, né? Ele tinha 11 filhos. A mulher dele largou ele para fugir com um cara rico, e ele vivia cheio de problema. E ele, inclusive, morreu porque ele foi numa charrete cobrar uma dívida de um aluno dele, e a charrete capotou e ele morreu. Né? O cara sofreu muito, mas o Kepler, ele foi contratado por Tycho Brahe, porque Tycho Brahe observou a posição dos planetas sem luneta e tinha uma massa de dados, uma tabela de posição, distância, do movimento dos planetas. E ele não sabia o que fazer com aquilo, então ele contratou Kepler como matemático, mas o Tycho Brahe, ele era mulherengo, cachaceiro, rico, né? Mas era um gênio. E Kepler era um cara muito sisudo, introspecto, né? E quando o Kepler queria usar os dados dele para fazer as famosas equações, o Tycho Brahe não deixava. E ele vivia brigando. Era entre tapas e beijos, mas era Tom e Jerry. E o Tycho Brahe, ele saiu com uma mulher, e o marido da mulher chamou ele para um duelo. E no duelo o cara passou a espada e cortou o nariz dele. Ele não tinha nariz, aí ele fazia nariz de metal. Ele tinha vários tipos de narizes para ocasiões diferentes. E dizem que um dos narizes que ele botou, que era a composição de dois metais maleáveis, que era ouro com algum outro metal, que dava uma secreção e ele era envenenado. Não sei se era chumbo. E ao se envenenar, como ele bebia muito, ele morreu numa farra, numa cachaça, né? Ele foi envenenado e teve um envenenamento e morreu. Dizem que foi a secreção do metal do nariz. Mas outros historiadores dizem que ele e Kepler se juraram de morte um contra o outro. E dizem, de fato, que Kepler botou veneno na bebida dele e que ele morreu. Aí temos que chamar um historiador da ciência para ver a verdade dos fatos. O interessante é que Kepler pegou os dados de Tycho Brahe, publicou a primeira lei, publicou a segunda, e a família de Tycho Brahe tomou os dados de Kepler e ele teve que entrar na justiça para usar os dados como coautor. E a diferença de tempo da segunda para a terceira lei parece que foram 12 anos. Ele passou 12 ou 15 anos depois da segunda veio a terceira lei. Então, vale a pena estudar, é muito legal. Existe um livro, aliás, 2 livros, que falam da vida de Kepler e Tycho Brahe. O mais famoso chama O Castelo das Estrelas, de Alan Koester. O Castelo das Estrelas. É um livro famoso, é a Bíblia que conta toda a história de Kepler e Tycho Brahe, porque o observatório de Tycho Brahe era um castelo, numa ilha, né? Uraniborg. Conta toda a história. E tem um livro mais recente do Marcelo Gleiser, que chama A Harmonia dos Mundos, que é uma réplica, uma paródia com o nome do livro de Kepler, né? A Harmonia dos Mundos. Então, esses 2 livros falam muito esses detalhes. É uma história muito rica, né? Os 2. Mais alguma questão, pessoal? Se tiver Bom, mais um você depois vai questionamento. pegar um menino que é o ninja aí na computação, que é o Enildo, ele vai pegar todos esses modelos que eu falei, vai fazer tudo colorido numa animação, botar um fundo musical para a gente ter um vídeo completo sobre esses modelos, né? Coisa de cinema, viu, Enildo? Se prepara para trabalhar. Beleza, professor. Aí isso aí é primeira e segunda viagem, já é garantida, né? Pessoal, a gente agradece aí a participação de vocês, tá certo? Muito importante a participação de vocês para que esse momento seja realizado, né? E agradecer ao professor Miranda pela disponibilidade, né?
estar conosco hoje. E lembrando das atividades já no AVA, participem, fiquem atentos aos prazos. Olha lá o Fórum de Comunicações, que está todo o cronograma da disciplina, dá uma olhadinha nas datas para não perder nenhuma atividade, tá certo? Mas nos demais, se tiver mais algum ponto aí, senão a gente já finaliza.